Olá pessoal, estudaremos através desse vídeo sobre o livro Cidade da Gente, livro de Paraty, Cidade da Gente, que está sendo cobrado no conteúdo programático para o concurso de Paraty. A ideia aqui é a gente fazer um estudo mais leve, um estudo mais direcionado para o concurso de vocês, pensando aqui como o elaborador de prova poderia cobrar alguns tópicos desse livro, beleza? Além disso, eu irei disponibilizar em breve um simulado contendo questões autorais com gabarito comentado sobre essa temática e também irei fazer combos promocionais contendo outras temáticas cobradas por esse concurso, como a Lei Orgânica de Paraty e também o Estatuto dos Servidores de Paraty, beleza? Então, para você ficar por dentro de todos os lançamentos, tanto de material quanto de vídeo, é fundamental que você se inscreva no canal e ative o sininho, beleza? Então é isso, bora começar! Vamos seguir o nosso estudo sobre o livro Paraty, Cidade da Gente, falando agora sobre a unidade número 3, que trata sobre educação socioambiental. Essa unidade, ela traz alguns conceitos importantes, tá? Alguns conceitos sobre, por exemplo, os grupos indígenas, sobre os povos africanos, sobre o que são os grupos quilombolas. Porém, a gente já estudou na nossa primeira aula sobre a história de Paraty, a gente falou sobre os grupos indígenas que viviam aqui, então a ideia aqui não é também aprofundar muito sobre essas questões, porque já foram faladas, tá? Então aqui, nessa unidade, especialmente eu foquei na luta da Trindade e dos trindadeiros, da comunidade caiçara de Trindade, porque é um exemplo de defesa de território de Paraty. Trindade é um exemplo de luta de território de Paraty. Para quem não sabe, os caiçaras, eles fazem parte da formação do Brasil, ainda na colonização, e corresponde ao encontro entre os povos indígenas, europeus e africanos. E falando especificamente aqui da comunidade caiçara da Trindade, porque ela é um exemplo de defesa de território. No ano de 1978, essa comunidade ela passou a receber ordens de se retirar das terras que elas ocupavam há muitas gerações, há muito tempo, né, para que elas saíssem para que uma empresa estrangeira tomasse conta daquela área, se declarasse dona daquela área. E aí as famílias caiçaras, elas tiveram suas casas e suas roças derrubadas e queimadas, tá, por jagunços, né, que eram pessoas armadas, que eram contratadas pela empresa para espalhar o medo, para colocar terror e para convencer esses povos, né, essa comunidade da Trindade a se retirar da cidade. Foram 9 anos lutando pelo direito de permanecer nas terras onde eles viviam desde seus ancestrais. E a comunidade acabou vencendo e teve seu direito reconhecido pela justiça. Embora a empresa tenha ficado com uma parte das terras, com muitas terras, e a comunidade tenha sim perdido muitas famílias que foram embora da cidade. Então, atualmente, a comunidade caiçara da Trindade, ela tem algumas associações que são importantes para poder fortalecer nessa luta por seus direitos. Aí temos os fóruns de comunidades tradicionais. Esses fóruns de comunidades tradicionais é um movimento de união de caiçaras, indígenas e quilombolas. Com qual finalidade? Para defender os seus territórios e também para a manutenção dos seus modos de vida, dos modos de vida tradicionais. Esse fórum ele surge dessa consciência, desse despertar de consciência de que sozinho ninguém consegue muita coisa, né? Que é preciso se fortalecer, é preciso de união para que as comunidades elas consigam defender o seu território de forma mais fortalecida. Bom, em relação ao local em que Paraty se encontra, Paraty ele faz parte do bioma Mata Atlântica, que é o bioma do Rio de Janeiro, né? E Paraty é rico, tem muitas riquezas naturais como os manguezais, que são protegidos por lei. Tá, o mangue faz parte desse bioma. Inclusive, existe um projeto, que é o projeto Sem Graça Não Tem Graça, que ele foi criado em 1991 por moradores de Paraty com a intenção de chamar a atenção da sociedade para a importância da preservação dos manguezais. Um dos objetivos desse projeto era impedir que fosse aterrado um manguezal situado às margens da estrada Rio Santos, né, de modo a impedir a construção de obras na marina no local do mangue. Os manguezais, né, eles são muito importantes para a vida do oceano e também para as pessoas, né? Eles servem como berçário de muitas espécies de animais. Eles absorvem a água das chuvas, né? Eles também garantem a segurança ambiental nas cidades e comunidades costeiras. Então, é muito importante preservar o manguezal. E falando especificamente do bioma Mata Atlântica, né? Como eu falei, ele é o bioma do Rio de Janeiro. Paraty está totalmente inserida nesse bioma. E para quem não sabe, né, bioma é um conjunto de elementos,
né, que ficam ali coexistindo, como floresta, relevo, clima, animais, micro-organismos, que juntos eles resultam numa formação natural específica. E o bioma ocupado, né, por Paraty é o bioma Mata Atlântica. Então, além das florestas, a Mata Atlântica abriga vários ambientes, como a gente já falou aqui, os manguezais é um exemplo, tem as restingas, tem também os campos de altitude, os brejos, enfim. Mas vale destacar aqui que a Mata Atlântica ela vem sofrendo com diversas alterações, com os impactos ambientais, né, com a ação antrópica, com a ação do homem por muito tempo, desde a colonização. Né? Então é um bioma que tem sofrido muito com o impacto do homem, seja através do desmatamento, que é a retirada da cobertura vegetal, seja através da poluição também, como por exemplo a poluição das águas, a poluição do solo. Então é muito importante que tenhamos práticas ecológicas para poder contribuir para minimizar esses impactos ambientais nesse bioma tão importante que é o bioma Mata Atlântica. Aí nós temos, por exemplo, o saneamento ecológico, que é uma prática de cuidado com as águas, que tem sido realizado por algumas comunidades em Paraty. Nós temos como uma das ações do Fórum das Comunidades Tradicionais a ideia que o esgoto das casas, como por exemplo as águas da cozinha, do tanque, dos banheiros, esse esgoto ele seja totalmente tratado antes de chegar na natureza. O saneamento ecológico não gera nenhum tipo de poluição, né? Ao contrário da fossa de sumidouro, que acaba deixando infiltrar, absorver água contaminada no solo. O saneamento ecológico não faz isso, é uma prática muito importante para a saúde do meio ambiente e também das pessoas, evitando até mesmo infecções, a propagação de doenças. Outra técnica prática sustentável utilizada em Paraty é a agroecologia e agricultura orgânica, que é uma alternativa à poluição dos solos por contaminação de venenos e uma forma de você conservar a Mata Atlântica. A agroecologia consiste no conjunto de práticas de agricultura saudável, sustentável, que visa melhorar a produtividade do solo quanto a várias questões, como questões políticas, culturais, energéticas, sendo sustentável, né, em relação aos recursos naturais. E aí faz parte da agroecologia a luta contra os agrotóxicos, contra a monocultura, o incentivo à agricultura familiar, por exemplo. Em Paraty nós temos algumas iniciativas dentro dessa prática da agroecologia que são descritas aqui no livro de Paraty, iniciativas de seu José Ferreira, da dona Carmelita e também de seus filhos. O livro conta, né, que a terra quando da chegada do casal era um pasto e aí eles começaram a aplicar as técnicas de agroecologia e hoje o local contém ali uma série de espécies, diversas espécies de plantas, frutas, também tecnologias naturais de armazenamento e refrigeração de alimentos. É um local muito visitado, tanto por estudantes que buscam conhecimento prático e teórico agregado pela família. Além dessa experiência, também tem destaque a Cooperativa de Produtores Rurais de Paraty e também a Associação Agroecológica de Produção Orgânica de Paraty. Essa Associação Agroecológica de Produção Orgânica, ela fornece alimentos que são utilizados no preparo da merenda escolar das escolas municipais de Paraty. A Cooperativa de Trabalho dos Catadores e catadora de material reciclável em Paraty, essa cooperativa ela é um exemplo de ação coletiva que reduz a questão do lixo, né, o volume de lixo. É formada por homens e mulheres trabalhadores de reciclagem de material. A cooperativa faz coleta de material separando, né, nas casas e também nos restaurantes da zona urbana de Paraty e encaminha esses materiais para a reciclagem. Separa, né, os materiais recicláveis, metal, plástico, vidro, papel, dos não recicláveis, como restos de comida, madeira, restos de poda, absorvente, papel higiênico, enfim. Vamos fazer uma questão, lembrando que já estão disponíveis as questões personalizadas, autorais, para essa temática que é, né, o livro de Paraty, Cidade da Gente. Tem também como os promocionais, contendo outras temáticas como a Lei Orgânica de Paraty e também o Estatuto dos Servidores, tá? Vale muito a pena porque vocês praticam, tá? Vocês estudam aqui a teoria, vocês praticam através de exercício. Então vamos à questão. No que diz respeito à educação socioambiental de Paraty, segundo o livro Paraty, Cidade da Gente, um movimento de união de caiçaras, indígenas e quilombolas em defesa de seus territórios denomina-se, letra A, Cooperativa de Produtores Rurais de Paraty, letra B, Associação Agroecológica de Produção Orgânica de Paraty, letra C, Fórum de Comunidades Tradicionais, letra D, Cooperativa de Trabalho de Catadores. Bom, nós vimos, né, que essa união das comunidades caiçaras, indígenas e quilombolas para defender os seus territórios, para se fortalecer, chama-se Fórum de Comunidades Tradicionais. A letra C é a resposta.
E vamos iniciar ainda nesse vídeo a unidade 4, Lazer e Turismo, do livro Paraty, Cidade da Gente. Essa unidade traz conceitos sobre lazer, turismo e hospitalidade. Um destaque de Paraty é a Praça Monsenhor Hélio Pires, também conhecida como Praça da Matriz, localizada no bairro Centro Histórico, que tem mais de 200 anos e é um ponto de encontro da população de Paraty. E atualmente, nessa praça também se encontra o cinema da Praça Zé Kleber, onde acontecem os principais eventos culturais e turísticos da cidade. Em Paraty, os principais segmentos turísticos são o cultural e o de natureza ecológico. Então, Paraty ele tem uma vocação principal, que se dá por conta da sua essência e sua questão cultural. Então, a Paraty mantém fortes tradições culturais seculares, que vão passando ao longo do tempo, um modo de vida que é singular, que é único e autêntico, concentra muita expressividade em relação aos seus ecossistemas que pertencem ao bioma Mata Atlântica preservado. Esses fatores todos combinados fazem de Paraty um destino turístico único, e muito procurado por conta desses segmentos cultural e da natureza. Embora Paraty tenha assim como segmento principal a questão cultural e também a questão da natureza, nós também temos em Paraty vocações secundárias que não são menos importantes. Tá? Por exemplo, Paraty é um destino turístico que se classifica em alguns segmentos, como a questão dos eventos, a questão náutica, histórico, gastronômico, de aventura, observação de algumas aves. Tudo isso faz com que Paraty ele tenha um turismo cultural e de natureza. Vamos falar agora do turismo de base comunitária, TBC. Tem um decreto que ele implementou o turismo de base comunitária, que é um modelo de gestão de visitação protagonizado pela comunidade. Esse modelo de gestão, ele visa conseguir benefícios coletivos, promover uma vivência intercultural, promover qualidade de vida, valorizar a história e cultura dessas populações, a utilização sustentável com finalidades recreativas, educativas, enfim. Então, em Paraty, como nós vimos, existem comunidades como os caiçaras, indígenas e quilombolas que promovem esse turismo de base comunitária, que é esse TBC. Além desses pontos que eu falei, se configura como uma ferramenta sociopolítica de luta pela defesa do seu território, pela manutenção da sua cultura. Falando dos atrativos culturais e naturais, as pessoas se interessam por visitar Paraty para conhecer muito desses atrativos, que são pontos turísticos, são muito divulgados para receber visitação. Em Paraty existe uma vasta oferta de atrativos culturais, naturais, e alguns se enquadram nas duas categorias, eles são tanto culturais quanto naturais, aí nós falamos que eles são mistos. Os atrativos culturais se dividem em materiais e imateriais. Os atrativos culturais materiais de Paraty, nós podemos citar as edificações históricas de forma geral, como o conjunto arquitetônico do centro histórico. E na lista dos atrativos imateriais, dos atrativos culturais imateriais, nós temos, por exemplo, a ciranda caiçara de Paraty, as atividades dos mercados de peixe e do produtor rural, os saberes e fazeres das comunidades tradicionais que oferecem oficinas, oferecem produtos artísticos e artesanais, e também alguns eventos que estão previstos no calendário anual de Paraty. Então, o que é considerado como sendo um atrativo cultural material? É aquilo que é concreto. Então, os conjuntos arquitetônicos, eles são concretos, eles são considerados como sendo materiais. Agora, o que é considerado imaterial? São aqueles que não são concretos, aqueles que não são palpáveis, Por exemplo, os saberes, as tradições, as atividades, os eventos, tudo isso é o quê? Tudo isso são eventos culturais imateriais. Então, assim, no início do turismo em Paraty, na década de 1960, as pessoas visitavam a cidade principalmente pelas suas festas, pelos monumentos do centro histórico. E com o passar do tempo, a natureza começou a ganhar muito destaque. Então, a imagem do centro histórico de Paraty é o cartão postal da cidade. Mas atualmente nós temos muitas atividades ligadas à questão da natureza também como sendo um forte atrativo de Paraty. Bom, uma das estrelas de Paraty é o seu calendário turístico e cultural, que é publicado todo ano, desde a década de 80. E ele é reconhecido e procurado pelos visitantes e moradores, porque esse calendário ele organiza os eventos e as festividades tradicionais e contemporâneas. É tudo muito organizado e apresentável para os moradores, para os turistas, enfim. E aí temos alguns eventos famosos que são destaque presentes nesse calendário, como as festas católicas do Divino Espírito Santo,
da Padroeira Nossa Senhora dos Remédios e de São Pedro e São Paulo, o Festival da Cachaça, Cultura e Sabores de Paraty, o Festival do Camarão, na Ilha do Araújo, a Flip, que é a Festa Literária Internacional de Paraty, o Paraty em Foco, o Festival de Aves de Paraty, o Bourbon Festival Paraty, o Fest Juá, campeonato de futebol de areia entre as comunidades caiçaras da Reserva Ecológica de Juatinga. E como atrativos naturais de Paraty, nós temos as praias, as cachoeiras, as ilhas, os manguezais, que nós falamos sobre eles, as trilhas da Mata Atlântica, as unidades de conservação da natureza, que também falamos sobre elas, né, as federais, estaduais e municipais. Vamos relembrar aqui quais são as unidades de conservação da natureza presentes nesse território. Item importante, tá? Pode cair na prova de vocês, então atenção aqui. O mais importante aqui, ao meu ver, é você saber quais são as unidades de conservação pertencentes a Paraty, tá? Então vamos lá. O Parque Nacional da Serra da Bocaina, que foi decretado em 1971. A Área de Proteção Ambiental de Caiuruçu, decretado em 1983. A Área de Proteção Ambiental da Baía de Paraty, decretada em 1983 também. A Estação Ecológica de Tamoios, decretada em 1990. E a Reserva Ecológica de Juatinga, decretada em 1992. As principais praias que são utilizadas para lazer por moradores e turistas são a Praia de Mambucaba, a Prainha de Mambucaba, Tarituba, São Gonçalinho, São Gonçalo, Cão Morto, Prainha da Praia Grande, Praias do Corumbê, Jabaquara, Pontal, Jurumirim, Vermelha, Lula, Saco da Velha, Paraty-Mirim, Praias do Mamanguá, Praias da Enseada de Cajaíba, Sumaca, Martins de Sá, Caiuruçu das Pedras, Ponta Negra, Antigos, Antiguinhos, Sono, Praias de Trindade e praias em ilha. Então, são muitas praias, né, gente? Quem já visitou Paraty tem noção de algumas, tá? Acaba que memoriza aqui mais facilmente. É importante vocês terem uma ideia, assim, em relação aos nomes. Pode sim cair na prova de vocês, perguntando quais são alguns dos pontos turísticos naturais pertencentes a Paraty. Vocês têm que ter uma noção em relação aos nomes das praias, aos nomes das ilhas. Então, por isso que é importante fazer questão, porque a questão ela vai fazer você memorizar, vai te ajudar na memorização. Temos algumas ilhas também utilizadas para lazer por moradores e turistas, que são a Bexiga, Mantimento, Comprida, Algodão, Sapeca, Malvão, Araújo, Cedro, Pelado Grande e Pequena e Breu. Algumas cachoeiras também são utilizadas para lazer, também por moradores e turistas. São nomes de cachoeiras: a Cachoeira do Tobogã, a Cachoeira Tarzan, a Cachoeira Pedra Branca, a Cachoeira Laje, a Cachoeira das Andorinhas, a Cachoeira Usina, a Cachoeira Melancia, a Cachoeira Iriri, a Cachoeira Pedra que Engole e a Cachoeira Saco Bravo. E como eu tinha falado, também tem os atrativos mistos, que são aqueles que têm tanto elementos naturais quanto culturais. Como exemplo de atrativos mistos, nós temos o Caminho do Ouro, o Morro do Forte e os roteiros nas comunidades tradicionais. Vamos fazer uma questão para estar fechando esse vídeo. Teremos mais um vídeo para a gente estar completando essa playlist. Questão que diz o seguinte: no que diz respeito ao lazer e turismo de Paraty, segundo o livro Paraty, Cidade da Gente, constituem atrativos mistos, aqueles, né, que têm tanto elementos naturais quanto elementos culturais, exceto, acabamos de ver, esses atrativos mistos, certo? Letra A, Caminho do Ouro. Letra B, Morro do Forte. Letra C, roteiro nas comunidades tradicionais. Letra D, Andorinhas. Vimos ainda pouco, né? Os elementos que fazem parte, né, dos atrativos mistos são o Caminho do Ouro, o Morro do Forte e os roteiros nas comunidades tradicionais. As andorinhas não. Lembrando que as andorinhas é o nome de uma cachoeira de Paraty, tá? Ou seja, de um elemento natural e não de um atrativo misto, ok? Então a letra D é a exceção e é a resposta. Fala pessoal, espero que esse vídeo tenha contribuído para os seus estudos. Se você gostou, não deixe de deixar um like, também um comentário. E aproveita que está por aqui e explora outros conteúdos do canal que podem estar reforçando nos seus estudos. Aqui no canal tem diversas playlists. Tem playlists direcionadas para o concurso de Paraty, de Lei Orgânica e Estatuto dos Servidores. Tem playlist também de legislação educacional, legislação ambiental, noções de administração pública. Tem playlist de simulados de português de diferentes bancas organizadoras, simulados de educação também de diferentes bancas organizadoras. Então maratone bastante para o seu concurso. É isso, bons estudos e eu vejo vocês nos próximos vídeos.